sequência, falará o doutor Pier Paulo Cruz Bottini, aqui defendendo o réu Luiz Carlos da Silva. Vossa Excelência, doutor Bottini, dispõe do tempo regimental de até 1 hora para a sua sustentação oral. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, senhoras ministras, senhores ministros, doutor, procurador-geral da República, nobres advogados, servidores dessa corte, demais presentes. Antes de mais nada, excelência, eu gostaria de manifestar a minha honra de ocupar essa tribuna, que já foi ocupada por tantos ilustres juristas, dentre os quais eu gostaria de mencionar o jurista baiano Rui Barbosa, que há exatos 100 anos, 1912, veio a essa mesma tribuna, não geograficamente, mas institucionalmente, e num caso bastante similar ao presente, pelo menos de igual repercussão, de igual interesse nacional, se dirigiu aos ministros da época da seguinte maneira, abro aspas, não importa ao Supremo Tribunal saber se os seus julgados serão ou não respeitados pelo governo, se serão ou não acatados pela força, se terão ou não execução material ante a anarquia ou as multidões revoltadas. Diante dos vossos olhos, venerandos ministros, não existe senão a letra da lei, na sua vontade expressa ou na sua vontade implícita, a lei nos seus preceitos, a lei no que ela manda, a lei no que ela exige, a lei no que ela impõe. Uso essas palavras, excelências, para manifestar o profundo respeito que tenho por essa corte, que assim como Rui Barbosa, eu tenho a certeza de que, independentemente do julgamento, do resultado desse julgamento, independentemente das pressões ou dos clamores públicos e políticos, essa corte se pautará, como sempre se pautou, pelas discussões técnicas, pelas discussões jurídicas, voltadas à legalidade, voltadas à letra da Constituição. E é com esse respeito, é por essa tranquilidade, é por essa certeza que começo a minha sustentação oral na defesa de professor Luizinho. Excelências, já se passam 9 dias de julgamento, se não me engano já foram feitas 32 sustentações orais, de forma que todas as questões processuais, os incidentes, as questões de ordem, os temas comuns a todos os réus já foram exaustivamente abordados e trazidos a Vossas Excelências. De maneira que essa sustentação se limitará a abordar exclusivamente as questões referentes ao defendente, referentes ao professor Luizinho. E me permitam que eu vá direto ao ponto. Qual a narrativa, qual a imputação, que história se conta a respeito de professor Luizinho? Excelências, a narrativa é simples. No dia 23 de dezembro de 2003, um militante do Partido dos Trabalhadores, chamado José Nilson dos Santos, vai até a agência da Avenida Paulista do Banco Rural e lá saca a quantia de R$20 mil, que acreditava ser do Partido dos Trabalhadores, mas em verdade, aqui seria já dito, eram R$20 mil que provinham da agência de publicidade SMPB. Esta pessoa, José Nilson dos Santos, pega o dinheiro, leva até um designer gráfico de camisetas, paga essa quantia, retira o material e entrega esse material a 3 pré-candidatos a vereadores do PT. Ponto, excelência. Esses são os fatos. Essa é a sofisticada lavagem de dinheiro que se atribui a professor Luizinho. E qual a ligação de professor Luizinho com esses fatos? Apenas uma, excelência. O fato de José Nilson dos Santos, além de exercer a sua militância no Partido dos Trabalhadores, também trabalhar no gabinete de professor Luizinho. E o fato dele trabalhar no gabinete de professor Luizinho é a única ligação do defendente com esses fatos. Mas, excelências, para contextualizar um pouco melhor a questão, me permitam que eu leia o que a denúncia, o que a inicial traz a respeito de professor Luizinho. E não se preocupem com a exaustão, porque de 138 páginas da denúncia, apenas 4, e não digo 4 páginas, eu digo 4 parágrafos, tratam de professor Luizinho. E aqui o documento 1, que junto nos memoriais que tomei a liberdade de entregar a Vossas Excelências. Se diz a denúncia: Luiz Carlos da Silva, vulgo professor Luizinho, também com pleno conhecimento da atuação dos núcleos político-partidário e financeiro publicitário na prática dos crimes narrados nesta petição, recebeu de forma dissimulada, através de interposta pessoa, a importância de R$20 mil, de onde se pressupõe que, a partir de então, a denúncia demonstrará
Que professor Luizinho recebeu 20 mil reais. Segundo, que eles têm origem criminosa. Terceiro, que ele sabe dessa origem criminosa. E quarto, que ele trabalhou para ocultar e para dissimular esses bens ou esse dinheiro. Mas nada disso se depende dos 3 próximos parágrafos. O parágrafo 2º diz: o dinheiro acima foi sacado na agência do Banco Rural em Brasília por José Nilson dos Santos, assessor do parlamentar, na data de 18/12/2003. Esses fatos são incontestes, Excelência. Embora ele não tenha sido sacado em Brasília, mas em São Paulo, e não no dia 18, mas no dia 23, essas pequenas impropriedades em nada retiram a veracidade dos fatos. O dinheiro foi sacado e há um documento, o documento 2, que demonstra esse saque. Mas isso não é crime, Excelência, como será demonstrado adiante. Terceiro parágrafo. Vale registrar que o professor Luizinho ocupou o estratégico cargo de líder do governo na Câmara dos Deputados, com aval do núcleo político-partidário da organização criminosa. Essa assertiva, Excelências, merece alguma reflexão, porque ela é em parte verdadeira. Em parte, Excelências, porque é público e notório que o professor Luizinho foi líder do governo. Agora, Excelências, parece apressada, para não dizer leviana, a posição de que o professor Luizinho foi alçado ao cargo de líder de governo porque compactuaria com alguma organização criminosa. Esta manifestação, essa assertiva, não tem qualquer base nos autos. Não há qualquer elemento que demonstre isso, mas isso agride profundamente a dignidade do defendente. Em primeiro lugar, Excelências, quem determina quem será ou não o líder do governo não é o deputado do PT, não é a bancada do PT, é o presidente da República. E o presidente da República indicou o professor Luizinho não porque ele compactuaria com qualquer organização criminosa, mas pela sua carreira política, pelo seu histórico, pela sua trajetória política. Senhores ministros, professor Luizinho foi um dos fundadores do PT, foi fundador da CUT, trabalhou no movimento sindical nos anos 80, foi vereador em Santo André, foi presidente da Câmara de Vereadores em Santo André, foi deputado estadual, deputado federal, líder do PT, vice-líder do governo e coroou a sua carreira política como líder do governo. Logo, foi por isso que ele foi escolhido líder do governo e não por compactuar com qualquer sistema ou esquema criminoso. Aliás, Excelências, além disso, ser líder do governo não é indício da prática de crime. Aliás, ser líder do governo aqui exonerou o professor Luizinho de boa parte das acusações, até porque a denúncia versa sobre um complexo esquema de compra e venda de votos. E como poderia o líder do governo vender votos? É evidente que todos os votos de professor Luizinho foram junto com o governo, 100% dos seus votos foram junto com o governo, mas não por compromissos financeiros, mas por um compromisso ideológico. Ele era líder do governo, Excelência. Tanto que seus colegas criaram o chamado índice Luizinho de fidelidade ao governo, que é evidente, ele era líder do governo, ele sempre votou junto, mas mais uma vez, não porque comungava com qualquer esquema ou qualquer organização criminosa, de forma que dispensável, desnecessário e até deselegante esse terceiro parágrafo. E por último, por conta disso, utilizou-se de um intermediário para não deixar qualquer registro formal, ainda que rudimentar, do seu envolvimento. Excelências, essa a tese da acusação, esta a denúncia.